Oiê, pessoas! Vamos aos episódios de Easy to Love e Nikolai. Espero que gostem. Quando chego na sala de jantar, encontro o Drogo sentado na grande mesa, com aquele sorriso irônico constante em seus lábios. Acho que posso esquecer minhas esperanças de um dia melhor. Drogo, a coitadinha decidiu rastejar para fora do buraco? Brigar com ele e ser irônica. Laila, olá, Drogo, você teve uma boa noite? A minha foi excelente. Quer tomar um chá de água benta e uma fatia de alho? O Drogo se endireita um pouco e me dá o sorriso que só ele domina. Drogo, olha só, a coitadinha morde. Laila, eu não acho que você tenha boas lembranças de sua última mordida. Você não deveria tentar o destino. Drogo, o demônio já me tentou. Eu sou uma criatura do mal, não se esqueça disso. Eu fingi estremecer, revirando os olhos. Laila, eu não sei se você é malvado, mas sua transformação não te fez você ser uma pessoa agradável. O Drogo começa a rir e eu sempre sinto que sou um grande entretenimento para ele. Drogo, sabe, se o Nikolai não fosse tão protetor com você, eu teria tentado algo. Agir como se ele não estivesse aqui, olhar feio para ele. A melhor coisa é ignorá-lo. Com um pouco de sorte, ele vai deixar passar, afinal, milagres podem acontecer. Mas é ingênuo pensar que posso me livrar dele tão facilmente. Drogo, coitadinha, coitadinha. Qual é? Me diz qual o problema. Não seja um estraga-prazeres. Por que de repente eu quero me tornar um caçador de vampiros? Laila, mas é claro, para que você possa tirar sarro de mim depois? Não, obrigada. Eu olho para a porta, esperando por reforço. Por favor, que o Nikolai ou o Peter apareçam rápido. Inclinando-se sobre a mesa, o Drogo me encara com um sorriso predatório no rosto, um pouco como se ele estivesse pensando em antecipar a festa que ele faria de mim. Drogo, você vai me deixar chateado, coitadinha, não querendo confiar em mim. E não espere nenhuma ajuda dos meus irmãos. O Peter já foi para a universidade, o Nikolai, nosso querido Nikolai. Quem sabe onde ele está? Tuxi. O Nikolai passa seu tempo vivendo uma vida que ele não compartilha com ninguém. E como duvido de tudo, no momento, quem sabe, talvez ele tenha ido caçar lobisomens. Ou ele está manipulando alguém para conseguir o que ele quer. Isso é injusto, qualquer coisa poderia acontecer. Eu sinto que não sei quem realmente é o Nikolai. Ele é perfeitamente capaz de usar o seu dom como se nada tivesse acontecido. E minhas dúvidas voltam para me acertar no rosto. De novo. Eu tenho sido um dos experimentos do Nikolai, uma cobaia entre muitas outras? Drogo, você deveria se soltar, coitadinha. Talvez você deva me deixar te provar. Tenho certeza que você adoraria a experiência. Sério, Drogo, como você consegue ser tão babaca nessa história? Eu olho para o Drogo assustada com a proposta dele. Ele realmente acabou de sugerir me morder? Em um movimento repentino, eu empurro minha cadeira para trás. O Drogo está me olhando no modo ataque. Ele ganhou. Ele conseguiu me irritar. Mas não lhe darei a satisfação extra de responder a ele. Saio da sala sem olhar para ele com todo o desprezo que sou capaz. Eu chego ao campus em modo não fale comigo. Se hoje eu vir o Drogo ou o Loan, duas coisas podem acontecer. Ou um segundo aluno vai desaparecer ou eu terei um colapso nervoso. Eu não fico andando pelos corredores e vou direto para minha primeira aula do dia. Além de alguns grupos de alunos, não encontro ninguém no caminho, nem mesmo a Sarah. Eu deveria esperar por ela, ela vai me encontrar. Eu vou encontrar um lugar para sentar e pegar minhas coisas, ela vai se juntar a mim. Meta número 1 do dia, parar de pensar.
Eu suspiro quando entro no auditório. Tenho que me acalmar e, mais ainda, tenho que me controlar. Eu vou para o fundo da sala de aula e escolho um lugar que eu espero que seja o mais discreto possível. Posso também evitar atrair a atenção do professor. Não demorará muito para que o professor Jones e o resto dos alunos apareçam. A Sarah é uma das últimas alunas a entrar na sala e ela se junta a mim assim que me vê. Não temos tempo para conversar antes que o professor comece sua aula. Professor Jones, por favor, silêncio, sentem-se e comecem a tomar notas. Ele pega um pedaço de giz e escreve o título da aula no quadro: Vampiros e Lobisomens. É tão irônico que eu sufoco uma risada amarga. A Sarah olha para mim surpresa. Eu a tranquilizo com um olhar e me concentro no que o professor está dizendo. Esse não é o momento para responder às perguntas da minha amiga. Professor Jones, na maioria dos livros que vocês podem encontrar, vampiros e lobisomens são sempre apresentados como inimigos. Não é apenas rivalidade territorial, é algo mais profundo, cada um deles querendo a aniquilação do outro. O Nikolai não é o único vampiro com esse ódio irracional. Isso me acalma e isso não muda nada. Lobisomens e vampiros estão condenados a se odiar, que adorável. Eu entendo melhor porque a teoria do lobisomem pelo assassinato de sua ex-noiva é a que o Nikolai imediatamente adotou. Uma das teorias para explicar essa rivalidade entre os dois predadores é sua origem, ou melhor, as razões de sua criação. Para alguns autores, lobisomens foram criados para regular o número de humanos e proteger a Gaia, daí o principal lado animal que os domina. Uma aluna da primeira fila levanta a mão para fazer uma pergunta. Quem é Gaia? Fico feliz que alguém se atreveu a perguntar, o nível de alunos me preocupa. Tecnicamente, se é uma aula de mitos e não conhecem sobre Gaia, é meio estranho. Gaia é o nome que dão para Terra, né? A entidade Terra. Eu não sei se dá para chamar de entidade ou elemental, mas enfim. Em muita história de fantasia fala-se de Gaia, então não faz muito sentido o povo aí não conhecer. Professor Jones, Gaia é o símbolo da Terra, a mãe natureza, a expressão da própria natureza da vida. É por isso que os autores que associam lobisomens à Terra consideram que são criaturas da luz. É espantoso pensar em lobisomens como criaturas da luz quando são amaldiçoados e dominados pela lua. Como eu, os alunos ficam surpresos com os comentários do professor que vão contra o que os contos mais populares sobre lobisomens nos dizem. Professor Jones, em contraste, os vampiros foram criados para aniquilar a espécie humana. Seus meios de sobrevivência, sangue humano, os coloca como os maiores predadores de todos os tempos. Isso não é verdade, e se for verdade? Eu sei que os Bartoli se comportam como pessoas comuns, mas eu não posso esquecer quem eles realmente são. Eu já tive um vislumbre do que um vampiro pode fazer quando ele se sente em perigo, e do lado manipulador, eles também não são nada mal. Professor Jones, mesmo no reino sobrenatural, a oposição de forças como a sombra e a luz permanece forte. Um aluno atrai a atenção do professor, seus amigos sentados ao lado dele já estão rindo. Senhor, se tivéssemos que apostar dinheiro em uma briga, deveríamos escolher um vampiro ou um lobisomem. Ai, que pergunta ridícula! Mas foi legal. Uma explosão de vozes enche a sala e todos começam a dar sua opinião. Em breve será a equipe do vampiro contra a equipe do lobisomem.
Professor Jones, à primeira vista é difícil dizer qual dessas duas criaturas sobrenaturais é a mais forte. Ambas as espécies possuem força e agilidade no combate corpo a corpo, coloca-as em pé de igualdade. Mas tendo em conta os vários livros em nossa posse, os vampiros têm algumas vantagens. Ao contrário de um lobisomem, um vampiro é imortal e com sua agilidade ele pode sobreviver a uma queda ou não se afogar. Além disso, eles não são dependentes de um fator externo para sua transformação, então eles são permanentemente perigosos. Vampiros são os mais poderosos, cuidado com os lobisomens. Nossa, eu não consigo de verdade escolher entre isso. Enfim, escolho vampiros porque a gente tá jogando Nikolai, mas é bem difícil. Com tudo que eu vi nos meus sonhos, não há dúvidas de que os vampiros dominam. Professor Jones. No entanto, um lobisomem luta com seu instinto, o que torna sua força mais brutal. Ele é um adversário formidável. Alguns livros também dizem que uma mordida de lobisomem é mortal para um vampiro, enquanto o contrário não é o caso. É difícil, portanto, levar tudo isso em consideração para dizer quem é o mais forte. A lógica nos leva a acreditar que a experiência é o fator decisivo. Em qualquer caso, mesmo que suas forças sejam iguais, se um vampiro e um lobisomem se encontrarem cara a cara, eles lutarão entre si. Essa conclusão me faz pensar. O Nikolai apresenta seu ódio por lobisomens como uma necessidade de vingança, mas e se for mais que isso? Ele escolheu se tornar um vampiro para vingar quem matou sua noiva, mas sua transformação pode ter mudado sua maneira de ver as coisas. Eu tento entender como seu desejo de justiça poderia levá-lo a erradicar uma espécie inteira. É a escolha dele, ele é influenciado. No fundo, eu me pergunto se não é a sua condição vampírica que o leva a caçar lobisomens. Seja por vingança ou simplesmente por caçar, tudo isso parece mais complicado para mim. Eu sinto que não consigo ver as coisas claramente. Pelo contrário, estou cada vez mais confusa. Poderei esclarecer tudo isso algum dia? Bom, pessoas, hoje ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe e se inscrevam. Até a próxima!